Já estamos de volta para o último bloco do programa Eclésia. Dessa noite, o tema estamos falando sobre os anjos, sobre a hierarquia angélica. Já falamos sobre os 9 coros dos anjos, basicamente a sua missão e função de cada uma delas. Dá tempo de você fazer a sua pergunta rapidinho, quem sabe a gente consegue ainda nesse bloco responder. Bom, o Carlos Alberto Fernandes, você perguntou para a gente uma pergunta interessante sobre a questão do anjo que o Padre Pio tinha relação com ele, né? O seu anjo da guarda. Você até chamou aqui de custódios, provavelmente você deve ter lido em algum lugar. Então a pergunta do Carlos Alberto foi justamente isso. Quero saber sobre o anjo custódio que interferiu na vida do Padre Pio. Mas nós dissemos aqui o programa todo que existe o nome de apenas de 3 anjos, Miguel, Rafael e Gabriel. Nenhum outro nome foi revelado na tradição católica. Como é que de repente aparece um anjo custódio aí? Quem que é esse custódio, Padre Guido? O Padre Pio di Pietrelcina, ele era italiano, é o anjo da guarda. Em língua italiana se diz angelo custode. Portanto, custódio é sinônimo de da guarda. Sede o anjo da guarda, com o qual, inclusive, o Padre Pio dialogava e que recomendava para que todo mundo tivesse uma grande devoção para o seu anjo da guarda. Portanto, custódio significa o anjo da guarda, em língua italiana. Tá certo, Carlos? Sim. Então, só um problema aí de tradução. Por isso que eu brinquei agora há pouco com o Padre Guido. Falei assim, não conta não como é que fala anjo da guarda italiano, justamente para te responder aqui, tá certo, Carlos? Então, é só um problema de tradução. Não existe um anjo chamado custódio. Ele é um anjo da guarda do Padre Pio, da qual ele se referia, tá certo? Tem outras perguntas aqui, Padre Guido, de outros telespectadores. Essa aqui é interessante, no nosso amigo Igor Morvan. Faz tempo que você não participava conosco aqui, hein, Igor? Ele é de Vera Cruz do Oeste, no Paraná. Se Deus quisesse, Padre Guido, Deus poderia promover algum anjo a uma hierarquia mais alta na qual ele está hoje? Igor, isso. Né? Igor, este fato de pensar em promover é uma linguagem nossa, tipicamente humana. Não existe isso diante de Deus. Não existe uma hierarquia de diferença, por maiores poderes, e o outro talvez é uma coisa mais humilde. Ou promoção por bom trabalho. Não, não existe. Fique tranquila, na vida celeste, esta dimensão não existe. Os anjos se sentem perfeitamente realizados nesta contemplação e neste serviço que fazem para Deus. Sim. A Célia Regina, que é de Miguel Ferreira, da cidade de Miguel Ferreira, ela gostaria de saber o seguinte, tem como saber qual é o nosso anjo da guarda? E também eu acrescentaria dizendo aqui, é possível saber o nome do anjo da guarda? Não precisa saber o nome. Estamos novamente no mesmo raciocínio tipicamente humano. Inclusive, até a figura do anjo é representado pela nossa inteligência, até pela nossa fantasia, com as asas, né? Os querubins tinham 6 asas, outro aparece somente com a cabeça, com as asas também, fruto da nossa fantasia ou até da nossa piedade popular, etc. Mas a certeza é que cada um de nós tem o seu anjo da guarda, porque é uma tarefa que Deus dá para os seus anjos a partir do momento do nascimento de uma pessoa. Todos nós temos um anjo da guarda e que nós o invocamos. E é tão belo ver até as criancinhas na hora de deitar à noite, né, que fazem a oração do anjo da guarda, né, para pedir a proteção dia e noite desta grande força divina que Deus coloca ao nosso lado. Aliás, não sei se já falamos uma vez, que inclusive eu gravei um curso sobre os anjos, está na EAD. Disponível aqui no EAD da Rede Século XXI. Exato. Ensino à distância da Rede Século XXI. Alguns santos e santas tinham este poder dado por Deus de ver e de dialogar com o anjo da guarda. Como falamos há poucos instantes, o Padre Pio di Pietrelcina. Certo. Santa Catarina de Siena, que é a padroeira da Itália, juntamente com São Francisco de Assis, notou algo de diferente. Conversava com vários anjos e notava que os anjos estão à nossa direita, feita exceção por uma categoria de pessoas, exatamente nós padres. O anjo da guarda dos padres, ele estava à esquerda. E um dia ela perguntou para o anjo de um padre, por que vocês, anjos da guarda,
que guarda de padres, você se coloca na esquerda e não à direita como as demais pessoas. Vejam só a resposta que o anjo deu. Ele disse, o anjo, porque nós não nos achamos dignos de estar à direita do Padre, pelo poder que Deus deu aos sacerdotes e que nós, mesmo sendo puros espíritos, não temos. Qual o poder? O poder da Eucaristia, da transubstanciação, a passagem da substância do pão e do vinho para o corpo e o sangue de Cristo. Um poder que Deus não quis dar nem aos anjos, mas somente a uma categoria de pessoas. Naturalmente, ninguém de nós é digno, mas somos nós, sacerdotes. Olha só o respeito que o anjo da guarda tem para com cada sacerdote. Bonito, né? A Marlene Ferreira Nunes, ela é de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. Ela faz uma pergunta longa que eu vou traduzir mais ou menos a seguinte ideia aqui para o Padre Guido responder. Na Bíblia a gente encontra, Padre Guido, algumas linguagens figuradas, símbolos, que não necessariamente a gente deve levar ao pé da letra. Mas no caso dos anjos, a gente vê em muitas passagens dos anjos. No anúncio, por exemplo, do anjo Gabriel a Nossa Senhora, o Rafael, por exemplo, como o senhor disse agora há pouco, no Antigo Testamento. Sim. Enfim, tantas passagens. Como é que a gente pode saber que isso, então, é verdade, não é uma invenção, ou não é uma linguagem figurada? Em primeiro lugar, o nome dessa pessoa? Marlene Ferreira Nunes. Dona Marlene, todas as passagens da Bíblia são verdades de fé. Todas as palavras da Bíblia foram divinamente inspiradas. Diante desta afirmação, não devemos colocar nenhuma dúvida. Estamos diante da verdade revelada. Não tem nenhuma expressão fruto de fantasia. Inclusive, falando disso, falamos agora de Jesus. Quantas vezes aparecem os anjos na vida de Jesus? Daqui a poucas semanas estaremos contemplando Jesus que nasce. E nós sabemos o que aconteceu naquela noite. Os anjos foram acordar os pastores, está registrado na Bíblia, dizendo, corram para ver de perto o Salvador que acaba de nascer. Na vida pública de Jesus, várias vezes também apareceram os anjos. Quando Jesus fez aquele retiro, digamos assim, de 40 dias antes de iniciar o seu ministério público, foi tentado pelo diabo. E o mesmo diabo chegou a dizer para Jesus, quando levou Jesus em cima da torre, bem alta do templo, se você é Deus, joga-te para baixo. Os anjos, olha que linguagem do demônio, os anjos vão te proteger para que você não se machuque. Quando Jesus, ao término das tentações, saiu vitorioso, está escrito no Evangelho, lhe apareceram os anjos para confortá-lo. Até na hora mais dramática e mais difícil da vida de Jesus, na hora da traição, da paixão, quando foi abandonado por todos, chegaram os anjos para confortá-lo enquanto estava suando sangue. Meus irmãos, os anjos têm esta bela missão. Olhamos para a terceira, especialmente a terceira categoria dos anjos que executam as ordens de Deus Altíssimo à vantagem da mesma humanidade, né? Os arcanjos, os principados, responsáveis pelos países, e os anjos mais comuns, sobretudo o nosso anjo da guarda, o anjo custódio, como o nosso amigo falou, né? Muito bem.